é quimera você falar sobre novo céu e nova terra numa palestrinha. Para vocês saberem, eu escrevi 7 livros sobre o habitat humano. Tá? Uma perguntinha aqui desaforada. Você que está na frente, eu devia perguntar para quem está lá atrás. Mas onde é que você vai passar interminavelmente os seus dias? Quando você morrer, e você vai morrer, tá? Não é já, não é? Pois é, essa é outra história. Onde é que vocês dois vão passar a eternidade? Eu não gosto desse termo não, mas tudo bem, vocês entendem. Onde é que é? Onde vocês vão passar? No céu. Você no céu? Eles vão tudo dar com os burros na água. Porque é um costume na igreja cristã ensinar-se que o céu é o lugar definitivo de morada. Nós é lê do engano. O céu é um lugar para onde você é seminarista? Foi? Você vai morrer, não é? E você vai para o céu. E você vai ficar no céu até que você volte. Até que você volte. Uma novidade aqui para vocês. Quando você morre, você se separa, você se separa de quem? Você se separa de você. Porque quando a Bíblia fala do corpo, ela está falando, como é seu nome? Quando a Bíblia fala do corpo, ela está falando do Rony. Quando a Bíblia fala da alma, está falando do Rony. Então a morte é a separação de nós em relação a nós mesmos. Não esqueçam disso. E um dia você que vai morrer, e é que a gente é besta, porque quando morre a gente chora, não é? Agora, o cara que vai para o céu, ele vai feliz da vida, mas a gente chora, porque é parte das experiências de um mundo caído, de um mundo ainda amaldiçoado por Deus, tá? A morte. Aliás, em Apocalipse, que eu tenho um livro que trata disso, fala, não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas até que você vá morar na nova terra, que é o destino final dos remidos de Deus, é o destino definitivo, você vai para o céu, o que já é um lugar incomparavelmente melhor. A gente já conhece essa história, tá? Mas o céu você vai só temporariamente, provisoriamente. Porque Deus fez o homem originalmente para que ele vivesse onde? Na terra. E este é o lugar onde nós vamos viver para sempre e sempre. Porque Deus vai pegar esta terra amaldiçoada, Deus vai tomar esta terra debaixo da desgraça, debaixo da maldição dele, e vai transformá-la. E vai fazer com que nós habitemos no jardim dele. Aliás, vai ser uma transformação do jardim, que é zona rural lá do Gênesis, para uma zona urbana, na Nova Jerusalém, que é uma cidade espantosa. Eu queria ter tempo para estudar com vocês. Lá na minha igreja, toda terça-feira, na minha casa, na casa daquela senhora ali, a gente estuda sobre novo céu e nova terra, já faz, muito tempo, tintim por tintim. E aqui eu vou dar uma palavrinha só. Uma só. Então o meu tempo é pequeno, vocês, se der tempo, se o pessoal quiser, eu abro para pergunta. Depois. Mas vocês vão ter que me aguentar aqui 1 hora. Pelo menos, tá certo? Vamos fazer um trato? Ninguém vai dormir? Ok. Então vamos lá. Abra a sua escritura, abra a Bíblia Sagrada, no capítulo 21 de Apocalipse.
Vamos lá, todo mundo abrindo o capítulo 21 de Apocalipse. Eu tenho um livro que trata só do capítulo 21 e outro que trata do capítulo 22 de Apocalipse. Esses já estão, eu tenho só a primeira edição deles, não a segunda edição. Diz assim: e vi novo céu e nova terra, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vocês goianos não vão sentir tanto, né? Mas a turma lá do outro lado sente. Esse aqui era um estudo, só isso já era um estudo, mas não dá para falar. Lembra quando Deus fala no Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você vai em Isaías, em vários textos de Isaías, fala assim: eis que crio, a mesma coisa, novos céus e nova terra. É o contraste entre a primeira criação e a segunda criação. E há muita coisa bela que você teria que aprender. Fustiguem o pastor de vocês para ensinar estas coisas, porque na igreja evangélica pouco se conhece sobre o novo céu e nova terra. O que eles responderam ali é o erro de todo mundo. O destino final nosso é no céu, não é no céu. Você vai para o céu quando morrer, e você vai ficar no céu até que o Senhor volte, traga você, e você vai se encontrar com quem mesmo? Com você mesmo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos serão ressuscitados. E vocês vão ser levados para um lugar que é chamado de paraíso. É chamado de um lugar de gozo. E nós vamos experimentar coisas fantásticas. É pena que eu não tenho tempo para tratar destas coisas. Então vi novo céu e nova terra, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada ou enfeitada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cada um desses versos é um capítulo de um dos livros meus, que você devia ter, ao menos para conhecer, ainda que você queira continuar com o céu como seu destino final, né? Você tem que saber, para que um dia você chegar lá na glória, seja celeste, seja terrenal, fala: Senhor, eu não sabia. Você tem que aprender estas coisas. Aí o texto vai tratando, vai andando, ele vai apresentar a nova Jerusalém, que é a capital da nova terra. A nova terra é o nosso planeta restaurado, e tem uma cidade gigantesca, maior do que Rio Verde. Ela tem 2.300 quilômetros de largura, envolve quase Goiás todo. 2.300 quilômetros de largura e de comprimento, e pasmem, de altura. É só você multiplicar 12.000 estádios pelo valor de cada estádio, e vocês vão ver, é uma monstruosidade de cidade. Então ele começa a descrever a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém tem dois significados. Primeiro, ela tem o significado de noiva, tem o significado de esposa do Cordeiro. Então João fala aqui, quer ver? 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mais tarde ele começa a falar que essa noiva tem muralha, que essa noiva tem portas, que essa noiva
tem uma porção de coisas próprias de uma cidade da época. Não se concebia cidade sem muralhas, sem portais enormes, não se concebia. Então, ao mesmo tempo, quando fala de Nova Jerusalém, você tem que lembrar que existe um povo e existe o lugar onde esse povo vive. Por exemplo, em todas as vezes onde existe Jerusalém, Sião, Cidade de Deus, Santa Cidade, etc., em todos esses lugares, ao mesmo tempo, é a significação de povo e então o lugar onde o povo vive. Quer ver só? Uma vez Jesus Cristo estava dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes quis eu juntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém que matava os profetas. Quem é que matava os profetas? A cidade? Quem? Pessoas. Mas ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Aqui é uma referência a Jerusalém com significação de lugar onde as pessoas viviam. Ele está falando da Jerusalém antiga, que existe até hoje. Aí quando fala aqui da noiva, ele está falando de gente, da namorada de Deus, da noiva de Deus, ou da esposa do Senhor. Então, irmãos, eu quero trabalhar com apenas um aspecto de todos esses versos que eu li, e ainda alguns eu vou ler. Aqui fala da estrutura da muralha no verso 18, fala dos fundamentos da muralha, fala da riqueza enorme que vai haver lá. Esta semana eu estava estudando em casa sobre as riquezas da Nova Jerusalém. É alguma coisa inominável, é alguma coisa quase que inacreditável, o acúmulo de tanta riqueza numa região do mundo. É coisa fantástica. Um dia, quem sabe, a gente pode trabalhar com estas coisas. Aí fala assim, no verso 22, e é o que eu vou falar aqui nesta noite. Nela é a cidade. Nela não vi santuário. Santuário é sinônimo de templo. Nela não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É sobre estas coisas que eu quero falar com vocês nesta noite. Na Nova Jerusalém eu não vi santuário. Esta matéria relativa ao templo ou santuário é um assunto que abarca todas as religiões do mundo. Não tem religião do mundo que não tenha santuário. Tanto as religiões ocidentais, das quais nós participamos, quanto das religiões médio-orientais e as regiões orientais do mundo, todo lugar tem templo. Todo lugar tem santuário. Todas elas possuem um período onde a adoração deles é localizada. A adoração deles num templo é essencial à permanência da religião. O templo é uma coisa extraordinária em todas as religiões. Então, deixa eu falar aqui, deixa eu começar a dar uma visão histórica para vocês entenderem aonde eu quero chegar lá no final. Vamos ver sobre a importância do templo na mentalidade judaica. A ideia de templo para os judeus é muito forte. É praticamente impossível para um judeu ortodoxo, mesmo do século 21, pensar religiosamente sem o templo. Por essa razão, muitos judeus que vivem hoje sonham que o templo de Jerusalém ainda vai ser reconstruído pela quarta vez. Outras pessoas, inclusive cristãs, já levantaram a tese de que em Israel
o templo já está quase pronto, só falta montar, todas as peças estão aprontadas, é só acontecerem algumas coisas, só que essas coisas para acontecerem tem que haver uma outra guerra mundial. Você já pensou? O templo de Jerusalém, que tem os muros somente hoje, os muros do templo, ele está localizado num lugar onde hoje está localizada a chamada Mesquita de Omar. E você derrubar uma mesquita para botar um templo cristão, Deus nos acuda. Aliás, eu pessoalmente não creio que esse templo vai ser reconstruído. Vamos lembrar, só na caixa, vamos lembrar, o que se fazia no culto do Antigo Testamento? Qual é uma grande coisa que se fazia? Sacrifício. Se você admitir que nós vamos ter o templo de Jerusalém reconstruído, vai ser uma ação de retroação. Se houver templo, tem que ter altar. Se houver altar, tem que ter sacrifício. Se tiver sacrifício, temos que começar tudo outra vez. Porque aquele que foi prefigurado no templo, no sacrifício, fez o sacrifício de uma vez por todas. Então, a construção ou a reconstrução do templo de Jerusalém é alguma coisa que é voltar atrás. E não pense que isto vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Então, para o judeu era uma coisa muito importante o templo. Primeiro houve o tabernáculo, lembra aquela construção de pano? Muito bonita, Deus deu os detalhes todos. No templo de Jerusalém, que veio posteriormente, no primeiro templo, que era construído por Salomão, Deus também deu todos os detalhes. E eu quero ser adorado desse jeito, diz Deus. E Deus dá o modo, na Escritura, Ele diz sobre como os homens deviam adorá-lo. O templo era o lugar da bênção reveladora de Deus. Uma vez, de vez em quando, Deus descia em forma, Ele tomava forma, e lá no Santo dos Santos, que é o templo de Jerusalém, que é o core, que é o cerne do templo, e os sumos sacerdotes recebiam revelação de Deus. Segunda coisa, esse templo, eu vou falar aqui, não tem mais hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o desaparecimento do templo físico como sendo a habitação de Deus. Houve 3 templos, só para vocês recordarem um pouquinho de história bíblica. O primeiro templo foi construído por Salomão e destruído cerca de 400 anos depois pelo rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. O segundo templo foi construído logo após o cativeiro por Esdras e Neemias, a mando de Ciro, o rei da Pérsia, que havia libertado Israel do cativeiro. Aí o terceiro templo foi o que foi construído nos dias de Jesus Cristo, que levou muitos anos para ser construído, acho que 46 anos. E os discípulos, quando estavam conversando com Jesus sobre o templo, falaram assim: Senhor, venha ver que construções, venha ver que coisa maravilhosa. O templo era bonito, Deus não fez coisa feia. Aí Jesus falou assim: turma, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Nós vamos ver agora, então, que o templo físico vai cair no esquecimento. Vai nada. Eu vou mostrar para você que não. O templo físico de Jerusalém vai dar lugar a um outro templo. E vou falar num português bem castiço, o outro templo é nós.
Ele vai falar da igreja de Deus. A igreja é o lugar onde Deus passou a habitar nos tempos do Novo Testamento. A igreja é o templo de Deus, do qual o templo físico era o tipo. Veja que a Escritura diz que Deus não habita, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? A construção do templo de Jerusalém tinha a ver com a habitação de Deus. No entanto, a igreja, na dispensação do Novo Testamento, passou a ser o lugar da habitação de Deus, e ela também é chamada de santuário. Tem duas palavras gregas para santuário. Uma é hieron, H-I-E-R-O-N, hieron, que é o templo de Jerusalém, é o templo de pedra. É o templo de pedra. Mas tem outra palavra grega, que também é traduzida como templo. Ela é chamada de naos. Por exemplo, vós sois santuário de Deus. Ele não diz, vós sois hieron de Deus, mas vós sois naos de Deus. É o templo que não é de tijolo, não é de pedra, não é de nada. É um templo composto de gente, e Deus habita no seu santo templo. Desde a vinda de Cristo até agora, esse templo espiritual é vigente até hoje. E então Deus procura não somente judeus, mas gentios, para serem seus adoradores verdadeiros. E eles agora não precisavam ir a Jerusalém para adorar. Eles podiam adorar debaixo de uma árvore, eles podiam adorar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. A adoração seria espiritual, isto é, uma adoração sincera do coração. E é uma adoração de acordo com os princípios estabelecidos pela verdade que é a Escritura. Já desde os tempos de Jesus, a adoração templária, isto é, a adoração velho-testamentária, a adoração templária já havia terminado, porque ela era composta basicamente de sacrifícios oferecidos tipicamente, isto é, que apontavam para uma realidade superior. E quando a realidade superior vem, as coisas que apontavam para a realidade desaparecem. Não tem mais sacrifícios, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus foi bastante para deixar todos os outros sacrifícios obsoletos. Então, o sacrifício perfeito foi oferecido no Calvário. E os outros sacrifícios do templo tiveram que desaparecer, porque eles não mais faziam sentido. Por isso que eu digo que não vai haver a reconstrução do templo pela quarta vez, porque tem que haver sacrifício, e isto é uma coisa impossível, é uma retroação, é um retorno. Quando as funções do antítipo, que é Cristo, entram, as funções dos tipos cessam. A igreja então passou a ser o lugar da habitação de Deus, passando a oferecer sacrifícios agora espirituais, sacrifícios de ação de graça, sacrifícios de louvor, etc., ao invés de sacrifícios sanguinolentos. Agora deixa-me falar-lhes a respeito da igreja como templo de Deus. Isso aqui vocês conheciam, em alguma medida. A igreja, que é corpo de Cristo, no período do Novo Testamento, é chamada de santuário de Deus, de edifício de Deus,
de casa espiritual, porque é a igreja na qual ele habita, que é a morada de Deus hoje. E a habitação dos crentes, a habitação de Deus nos crentes é muito honrosa. Não sei se você já pensou, você sendo a habitação de Deus, que faz com que você se entristeça com seus pecados, que você se alegre com o perdão dele. É uma coisa maravilhosa, mas nós não pensamos nisso porque estamos acostumados mal. E nós nos acostumamos muito fácil com as bênçãos que esquecemos de dar graças a Deus por elas. Então, eu vou mostrar a vocês que a igreja como santuário de Deus também vai desaparecer. A igreja não vai ser para sempre habitação de Deus. Deus habita em nós hoje, o Espírito de Deus. É dito que Deus habita, é dito que Jesus Cristo habita em nós. Ele habita de duas maneiras. A Bíblia usa duas palavras. Ela usa selo e a outra é penhor. E vou explicar um pouquinho cada uma dessas palavras. Habitando em nós, Deus é uma espécie de selo. A Bíblia diz assim em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é o dia da redenção? A redenção é uma referência ao completamento daquilo que Deus já começou em nós. Nós já temos as primícias das obras de Deus em nós, mas o quadro da redenção não está completamente fechado. Digamos que como é que você usa de pecinhas, como é que é? Essa brinquedinha aí, quer dizer, não está pronto. Faltam muitas peças a serem colocadas. Falta uma porção de coisas que Deus tem que fazer em mim ainda, uma porção de coisas que Ele tem que fazer em você, até que chegue o dia da redenção. E a sua salvação vai se completar. Então, a ideia de selo é a ideia que você está guardado inviolavelmente nele. A presença de Deus em nós é um selo. E com esse selo, Ele nos torna seguros no lugar e na posição em que Ele nos coloca. Esse selo garante que nós chegaremos em segurança até o dia da redenção. Qual é esse selo? Esse selo é o próprio Espírito de Deus que Ele coloca em nós. E isso acontece quando nós cremos nele, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu não vou gastar tempo com isso, porque vocês já conhecem. No meio deste tempo, no meio do tempo em que o povo de Israel ficou no cativeiro durante 70 anos lá na Babilônia, Deus fez uma promessa extraordinária para aquele povo sofrido que estava apanhando de Deus por causa dos seus pecados, mas Deus prometeu redimir o Israel dele. Diz assim, lá no capítulo 31, Jeremias 31 a 33 diz assim: eis que vem dias, isso é coisa futura, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com eles no dia em que tomei pelas mãos o pacto lá com Moisés. Eu farei essa aliança com Israel depois daqueles longos dias. E olha a aliança, olha o pacto. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A habitação do Espírito Santo em nós, no tempo de igreja, como é o caso hoje, é uma promessa cumprida em nós, é uma promessa feita em Efésios 1,
13. Não é uma promessa de negociação, mas a manifestação da graça divina. É uma promessa que é parte daquilo que nós conhecemos em teologia como o pacto da graça, que nunca foi negociado com os homens. Deus estabeleceu e estipulou todas as coisas do pacto. Selo é alguma coisa usada no passado para indicar que alguma coisa, algum material era genuíno. Ele era usado no passado para marcar algo ou alguém, para indicar marca de propriedade. Vocês têm boi por aí, né? Quando eles colocam o ferro quente, ele está dizendo, isso é para marcar que você é seu cavalo, ou seu boi, que você é meu, que você pertence a mim. O Espírito Santo habitando em nós como um selo aponta para o fato de nós sermos filhos genuínos de Deus. Aqui em nosso país, nós temos muitos produtos que são falsificados e que, portanto, custam menos que os produtos originais. Neste mundo, os homens podem fazer falsificações, mas quando Deus bota o seu selo em nós, isso significa que nós somos genuinamente dele. O que Deus sela é mostrado ser genuíno. O Espírito é colocado em nós para que ninguém duvide da genuinidade da obra que Deus está fazendo em nós. O Espírito Santo habitando em nós como um selo indica que nós somos propriedade exclusiva dele. Olha lá, Paulo fala Pedro fala, vós sois propriedade exclusiva de Deus. Se alguém não tem este selo, se alguém não tem o Espírito, este não pertence a Deus. Se, portanto, Deus coloca o selo da garantia, da genuinidade do que Ele está fazendo em nós, isso significa que nós somos exclusivos dEle. Significa que temos em nós uma marca de propriedade oficial dEle e ninguém pode imitar. Terceira coisa, o Espírito Santo habitando em nós como um selo indica que nós estamos seguros na posição de filhos e ninguém viola essa obra de Deus em nós. Através do selo do Espírito temos a garantia da vida eterna. Ninguém arranca essa vida de nós. Ela é permanente, ela é infindável. E nós temos segurança de que nós pertencemos a Deus. Tem a outra palavra, a primeira é selo, a segunda é penhor, tá? É um sentido ligeiramente diferente. Tendo claramente a obra de Deus em mente, Paulo junta duas palavras, selo e penhor, num só texto. Veja o que diz Efésios 1, 13 e 14. Ouçam, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo que havia sido prometido, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O penhor tem uma significação muito interessante. Ele significa que é alguma coisa como se Deus desse uma entrada e garantindo, o resto eu pago depois. Essa é a ideia de penhor. A presença do Espírito Santo é a garantia de que Deus vai completar aquilo que Ele já começou em nós. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Enquanto o selo aponta para aquelas coisas que eu já disse, o penhor aponta para a garantia de que nós vamos receber plenamente o que Deus prometeu. Atenção,
A herança não é alguma coisa que nós já temos. A herança é alguma coisa que vai acontecer depois. É no dia da redenção que nós tomaremos posse plenamente da herança que vai além do completamento da nossa redenção. Ela tem a ver com o lugar onde nós vamos viver para sempre e sempre. Onde é mesmo que vai viver? Na nova terra, novo céu. Esse é o lugar que nós vamos desfrutar da herança que nos está preparada desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo ficará habitando em nós, atenção, o Espírito Santo ficará habitando em nós até que nós nos apossemos da terra prometida, da herança prometida. A presença do Espírito em nós é a garantia de que nós nunca seremos decepcionados, mas que receberemos certamente a herança, porque Deus é fiel nas suas promessas. E o Espírito Santo em nós é a garantia de Deus para nos indicar a certeza das coisas que nos esperam. O Espírito Santo ficará até quando em nós mesmos, segundo o texto de Efésios que eu li? Até o resgate da propriedade. O resgate da propriedade tem a ver com o término daquilo que faltava ser apresentado. Deus deu a entrada e agora Ele vai pagar completamente. Deus já começou a salvação, mas Ele vai completá-la, vai terminar o que Ele começou. E enquanto Ele não terminar, está acontecendo uma espécie de metamorfose, ou seja, uma transformação. Nós já somos criaturas, mas estamos sendo tornados novas criaturas. Deus começou a vida de limpeza em nós, mas essa vida de limpeza vai até o final nosso. Nós já refletimos a imagem de Deus, mas ainda não refletimos perfeitamente a imagem que recebemos dele. E nós esperamos cada dia que Deus continue a operar a redenção em nós, para que tenhamos a totalidade da sua obra em nós. A redenção é um processo de metamorfose, é um processo de transformação continuada. É como se Deus chegasse. Alguém já foi numa casa? Alguém já foi numa casa? Som. Obrigado. Alguém já foi numa casa de penhores? Você não tem dinheiro. Então você chega lá com uma joia sua. Aí você recebe o dinheiro. Mas você não pode retirar aquela joia da casa de penhores enquanto você não pagar tudo aquilo que o seu anel vale. Deus, Ele nos deu o penhor. E nós vamos vendo que Ele vai terminar, que Ele vai fazer tudo para completar aquilo que Ele começou em nós. Ele habita hoje no meio de nós. Ele habitará entre nós, mas Ele não habitará para sempre em nós. É pessoal? O Espírito Santo é garantia, é penhor até o resgate da sua propriedade. Você não terá o Espírito Santo habitando eternamente em você, não. Porque a habitação de Deus tem uma conotação limpadora, tem uma conotação salvadora. A habitação de Deus é para nos proteger, nos guardar, nos limpar, nos santificar, nos despoluir. E Ele fica ali ajudando. Ele que causa a limpeza que vai acontecendo em nós. E Ele vai ficar até o dia da redenção se completar.
até o resgate da propriedade, tá? Você não vai ter, você não vai ser habitação do Espírito Santo eternamente, não vai ser. Você não precisará depois que ele completar a sua redenção. Você não vai precisar. Então, lembra, primeiro o templo físico, ficou até uma certa altura, depois o templo que é composto de gente, que é a igreja. E Deus habita na igreja até que a redenção se complete. Então ele fala assim, ó, não tem mais templo. Desde o texto que nós lemos. Na cidade não vi santuário. Não vi... Qual é a palavra grega que ele usa mesmo aqui? Os alunos do IBA. Naos. Tá? Ele fala assim, não vi hieron, né? Não vi naos. Ele está falando aqui, a Escritura fala de dois templos, escuta lá, Hebreus 9:1 e Hebreus 9:11, escuta lá, ó. Hebreus 9:1 fala assim, ora, o primeiro pacto, a primeira aliança, tinha preceitos do serviço sagrado e tinha o seu santuário terrestre, que era o templo de Jerusalém. Aí ele fala lá para frente, alguma coisa futura que ainda não aconteceu. 9:11, quando porém veio Cristo como sacerdote dos bens já realizados, 9:11, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, habitação, mais perfeita habitação. Habitação não feita por mãos, quer dizer, uma habitação não desta criação. É uma referência à segunda criação. É uma referência aos novos céus e à nova terra. Quando Deus restaurar todas as coisas e estiver presente nessa criação, como nunca Deus esteve presente nela. Esse lugar de morada será o lugar em que você e eu, coisa que você nunca imaginou, você e eu, bom, não tem tempo, né? O que nós vamos fazer? Mas o texto fala, quem é o santuário? Eu não escutei. Ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembrem bem, é bonito ver este contraste. Antes ele habitando em nós, depois nós habitando nele. Vou chegar lá. Este perfeito tabernáculo não é igual ao da primeira criação. Ele acontecerá certamente quando houver a renovação dos céus e da terra. Eis que crio novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando Deus restaurar todas as coisas e estiver presente nessa criação como nunca esteve presente antes. Esse lugar de morada onde os homens vão estar presentes é alguma coisa espetacular. Você morar em Deus é uma coisa que é meio impensável. Esse lugar de morada é perfeito, maior do que tudo, nenhum santuário terrestre, mesmo a igreja, supera o tamanho desse templo. Nós todos, os milhões e milhões e milhões de cristãos, vamos estar habitando em Deus. Esse aqui, provavelmente você nunca tenha pensado na sua vida de fé. Alguns de vocês são crentes há 20, 30, 40, 50 anos. Nós nunca estudamos estas coisas. E os cristãos que estudam a Escritura com seriedade têm a doce esperança de estar no descanso infindável, do qual o céu é apenas o princípio. O céu é o lugar de repouso, de descanso, mas é provisório, é temporário. O descanso definitivo está na nova terra, onde eles habitarão, onde? Em Deus. A nova Jerusalém será o centro da adoração de Deus.
vamos pensar que vai continuar a existir Rio Verde. Não será como agora. Todas as obras dos homens serão destruídas. Mas vai ter cidades ao redor do mundo. Vai ter cidades nos lugares mais longínquos do nosso planeta. Mesmo que nós não estejamos habitando na Nova Jerusalém, você vai de vez em quando para lá. Você vai ser obrigado a isso. Lembra que toda família de judeu era obrigada a ir a Jerusalém para adorar no templo. Todas as famílias iam de vez em quando. Um dia Jesus foi, lembra, ele se perdeu e ficou lá. A Maria falou: meu filho, você está dando uma mancada com o papai e com a mamãe. Ele disse uma coisa muito curiosa. Ô mulher, ele chama a mãe de mulher. Ô mulher, você não sabia que eu estava tratando das coisas do meu pai? Ele não está falando do Zé. Ele está falando do Senhor. Mas toda a família judia ia uma vez por ano, ao menos, para adorar no templo de Jerusalém. Era parte das regras para o povo de Judá e o povo de Israel. Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. E quando você e eu estivermos na nova terra, nós, ainda que venhamos a viver muito distante de lá, nós teremos caravanas todas para lá. E nós vamos adentrar as portas que ficam 24 horas abertas. E nós vamos nós iremos para o centro da Nova Jerusalém, que é o lugar onde o trono se localiza. Eu estou falando aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, mas depois vocês precisam ler a Bíblia para entender essas coisas, tá? Então, o trono fica no centro de uma praça. Praça no grego é plateia. E é exatamente o lugar onde a grande e maior plateia já reunida estará para adorar ao Senhor. E nós não iremos para adorar num lugar determinado simplesmente. Deus, isso que eu não sei explicar. Você e eu vamos habitar em Deus. Vamos estar envolvidos por Deus, vamos estar cercados por Deus. Nós não poderemos fugir da presença de Deus em hipótese alguma, porque você vai estar habitando nele. No habitat original, que era lá no jardim, do Éden, Deus estava presente teofanicamente. Deus tomou forma de homem, Deus conversava com Adão e Eva, andava com eles pela viração do dia, está lá em Gênesis 3. Deus se comunicava com o homem e o homem respondia ao Senhor. No entanto, no habitat original, lá no Éden, não tinha santuário, não tinha templo, porque ainda não havia pessoas caídas que precisassem de um estado de redenção. Deus não habitava em Adão nem em Eva. Simplesmente, lado a lado ou frente a frente, Deus conversava com eles. No habitat restaurado também não vai haver santuário construído por mãos humanas. Não vai haver o santuário que é hoje a igreja onde ele habita hoje. É até possível que Deus se mostre teofanicamente. Alguém sabe o que é teofania? Teofania é Deus tomando forma. Deus é espírito, Deus não tem forma, essencialmente, Deus é incorpóreo, Deus não tem nada que você possa ver, mexer, tocar, nada físico. Não tem corporeidade nenhuma, mas às vezes para comunicar-se com o seu povo, Deus toma forma, tá?
Mas no jardim ele tomou forma. Mas é possível, atenção, é possível que na Nova Jerusalém você vá ver Deus. Tem um texto aqui que fala aqui, ó. Escuta lá. Nunca mais haverá qualquer maldição na nova terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. E olha agora. E os seus servos contemplarão a sua face. Você vai ver a face de Deus. Que forma Deus vai tomar? Eu não sei. Lembra que a Escritura fala? A Escritura fala que Jesus Cristo estará em pé ao lado de quem? Do trono. De quê? Em pé ao lado do trono. E fala que Deus está assentado no trono. Isaías, lá no passado, em visão, diz: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E assim, vários outros lugares da Escritura apontam para Deus assentado no trono. É meio difícil ver um espírito assentado. É fora de propósito isso, né? É impossível. Para se assentar tem que ter algum tipo de fisicalidade. Não precisa ser a nossa fisicalidade. Deus, no Antigo Testamento, tomou forma de homens em vários lugares, várias vezes. Mas é possível que Deus esteja em forma de fogo, como ele teve lá no tempo do Antigo Testamento, ali no trono. E você e eu, diante do trono, com palmas nas mãos, em pé, ali naquela plateia, naquela praça, que você e eu vamos contemplar o inominável. Vamos contemplar aquele que foi inimaginável para nós. Ele vai tomar forma. Vai. Para que nós saibamos que ali está o Deus Todo-Poderoso e o Deus não menos poderoso em pé ao lado dele. Você vai contemplar isso. Deus vai dar a você essa glória. Deus vai repartir coisas da sua criação conosco de um modo extraordinário. Você vai ver coisas que jamais Adão e Eva viram, coisas que jamais Moisés viu. Lembra que Moisés queria ver a glória? Deus disse: neca de pitibiribas, não vai ver a minha glória, porque ninguém consegue ver a minha glória e continuar a viver. Mas lá já não teremos mais pecaminosidade, não teremos nenhum tipo de barreira, nós estaremos translúcidos, nós poderemos ver Deus, nós vamos contemplar Jesus Cristo glorificado. Vamos sim. E você, se você não tiver esperança nessas coisas, desista da sua fé. Se você não tem esperanças em coisas doces, em coisas extraordinárias, em coisas maravilhosas, você vai viver para quê? Qual é a sua esperança? Eu espero que você sonhe com novos céus e nova terra. Eu espero que você tenha doces coisas na sua mente que faça você até esquecer os sofrimentos do tempo presente. Nós temos que ter essas doces esperanças no coração. Nós temos que ler a Escritura melhor para entender o que Deus tem reservado para nós. Algumas aplicações. Pessoalmente, eu imagino que muitos adeptos das mais variadas religiões do mundo, inclusive do cristianismo, ficarão decepcionados ao chegar na Nova Jerusalém. Por quê? Eles estão acostumados a uma adoração localizada, a uma adoração templária. E eles ficarão órfãos sem ter templo onde adorar. Pessoal, você é pai? O que se diz para os seus filhos, domingo de manhã, molecada, vamos para... isto aqui é o quê?
Coisa nenhuma. Não é a igreja. Por enquanto, essa igreja é nós. Isto aqui não é templo de Deus como pastores fazem isto. Diziam assim: Senhor, graças te damos porque estamos, aí usa um termo bíblico bonito, estamos no teu santo templo. Isto não é templo do Senhor. Eu concordo que o lugar de adoração nossa deve ser um lugar agradável, um lugar confortável, um lugar que convide você à adoração. Mas isto aqui não é templo do Senhor. E nós gastamos, e os pastores e os presbíteros que o digam, nós gastamos dinheiro aos montes para montar um troço como ele, saímos a buscar dinheiro aqui, ali, acolá, para que nós tenhamos dinheiro para construir o santo templo. Construam coisa bela, construam coisa bonita, porque é confortável, é gostoso. Mas hoje templos são vocês. Vocês têm que entender isto. Quando a gente fala para as crianças, vamos à igreja hoje de manhã. E nós nunca pensamos assim. Nós vamos hoje de manhã ao lugar do culto como igreja. Quem é a igreja? Nós. Então, nós como igreja vamos ao lugar de culto. Ali está escrito assim, igreja presbiteriana, como é que é o nome? Parque, isso aí. Na verdade, reverendo, teologicamente devia estar assim, aqui se reúne a igreja presbiteriana, porque igreja somos nós. Não confunda, não ensine coisa errônea aos seus filhos. Aqui é o lugar que nós escolhemos para cultuar comunitariamente ao Senhor. Aqui é o lugar, e vocês que são de outras igrejas, todo mundo vai para a igreja, né? Não, nós vamos ao lugar de culto. Como igreja. Nós comparecemos perante Deus como igreja. E Ele habita em nós. E Ele vai santificando a nossa vida. Então, preste atenção. Senhores pastores, senhores oradores, quando eu falo oradores, são aqueles que fazem oração publicamente. Policiem uns aos outros, vocês vão tropeçar. Vocês vão cair ainda. Senhor, estamos na casa do Senhor. Não, você tem que dizer assim, Senhor, nós somos a tua casa. Nós somos o teu santo templo. Não coloque o santo templo nisso aqui. Seja consistente com a Escritura Sagrada. Você que deu bastante dinheiro para construir isso aqui, não fica bravo comigo não. Porque você não construiu a casa de Deus. Você é parte da casa de Deus. E você vem a este lugar de culto como igreja de Deus. Então vai ter gente decepcionada lá. Vou chegar lá na Nova Terra, não vai ter templo, porque o templo é isso aqui. O templo para eles é isso aqui. A igreja para eles é isso aqui. E não vai ter isso lá. Não vai ter. Então eu vou trabalhar com isso agora, rapidamente, e eu não me demorarei muito mais. Se o meu ouvinte tem uma formação religiosa dos mormons, eu não vou perguntar se tem mormon aqui não, porque ele não vai gostar do que eu vou dizer. Você não poderá imaginar uma expressão cultica sem ir ao Mormon Tabernacle Pulpit, sem ir ao Tabernáculo Mormon em Salt Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah. Tabernáculo esse que é o lugar e o solo sagrado da religião mormon. Se fosse, e aqui que eu vou falar minha bobagem, se lhe fosse, mormon, se lhe fosse permitido entrar na nova terra, você certamente não ficaria satisfeito nela, porque não tem um lugar de culto, não tem um templo. Segunda coisa, se o meu ouvinte tem uma formação muçulmana,
você nem poderá imaginar um lugar maravilhoso igual a Meca. Lembra? O muçulmano pega um tapetezinho, bota na joelha e ora virado para Meca. Ele se volta para Meca. Você não teria lá um lugar onde você pudesse ficar ajoelhado no seu tapete. E se você fosse permitido entrar na Nova Jerusalém, certamente você ficaria desapontado e desnorteado, porque você não poderá se voltar para o seu lugar sagrado. Nem poderia peregrinar para Meca para fazer as suas orações. Terceira coisa, se o meu ouvinte é um judeu ortodoxo, você vai ficar desapontado com a descrição da Nova Jerusalém, porque o ponto mais elevado da adoração dos judeus está onde? No Templo de Jerusalém, que não existe, mas que eles querem construir. Por essa razão, muitos desses judeus ortodoxos estarão ansiosos para destruir a mesquita de Omar, que está lá plantada no lugar onde o Templo de Jerusalém estava, para poderem reconstruir o Templo de Jerusalém, porque a adoração templária é fundamental para a fé judaica. Quarta coisa, se o meu ouvinte é católico, deve ter uma porção de gente aqui, se o meu ouvinte é católico, você ficará desapontado ao entrar na Nova Jerusalém, porque ali você não terá o seu lugar sagrado, que é o Vaticano. O templo para você tem uma significação muito grande. Quando você está andando na rua, você passa em frente a um templo, você se benze, porque o templo é significativo. Você pode não dar bola para Deus, mas para o templo você dá bola. E você vai ficar desapontado, porque lá não tem templo. O que você vai fazer sem um templo, sem um lugar de grande reverência, um lugar para uma adoração localizada? Quinta coisa, se o meu ouvinte tem formação evangélica dispensacionalista, e aqui eu sei que tem, que ainda sonha com a reconstrução do Templo de Jerusalém para reviver o seu israelitismo, o que você vai fazer na Nova Jerusalém? Lá não tem templo. Ali não tem um lugar de adoração especialmente sagrado. Se o meu ouvinte tem uma formação protestante, aqui mexe com nós, mexe conosco. Nós, os evangélicos protestantes históricos, nós primamos muito pela sacralidade dos templos. É comum ministros falar: menino, não sobe aqui não, aqui é um lugar sagrado. Menino, não vai no púlpito. Menino, não, nós não podemos conversar no templo. Nós não podemos fazer nada no templo, porque o templo é sagrado. E eu fui co-pastor de uma igreja onde o pastor titular, ele primava tanto pelo templo que a hora que o culto terminava, ele pedia que os diáconos fossem apagando a luz assim, para empurrando o pessoal para fora. Porque o templo é sagrado. Nós precisamos perder com essas coisas. Nós precisamos perder essas coisas. Sagrado, por enquanto, somos nós. Porque santuário de Deus somos nós. Até que haja o resgate da propriedade. Lembra? Jesus Cristo quebra com todos os paradigmas de adoração templária. Ele diz assim: disse Jesus à mulher samaritana: mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis, samaritanos, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, olha o que ele fala. Mas vem a hora. Continua.
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito significa interiormente, de coração. E em verdade é segundo a verdade revelada, segundo a Escritura. Porque são esses tipos de adoradores que o Pai procura para si. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A revelação divina é progressiva. E agora ela se torna numa forma mais alta de adoração possível. Mas nas visões que Jesus Cristo deu a João, ele completa a ideia de ausência de templos físicos na Nova Jerusalém. Ao invés de Deus habitar no é que haverão de viver plenamente em Deus, porque Deus encherá com sua presença gloriosa toda a esfera do habitat humano. No Éden, o culto a Deus era presencial. Adão estava cara a cara, face a face com Deus. Na nova terra, nós desfrutaremos de um modo diferente da adoração presencial de Deus. Como em nenhum outro lugar nós estaremos na presença tão gloriosa de Deus. No Éden foi uma adoração bela, Deus estava lá, mas não era gloriosa. No templo também não era gloriosa, porque a grande maioria das pessoas nunca entrava no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Agora vocês todos estarão na presença de Deus. Nós habitaremos em Deus. A Bíblia diz que hoje nós estamos em Cristo Jesus. Significa que estamos em Cristo representadamente. De forma que a morte dele significa a nossa morte, a obediência dele significa a nossa obediência. E tudo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, Deus vê como se nós tivéssemos feito. Todavia, quando a Escritura diz que nós estaremos em Deus, não existe mais noção de representação. Significa que literalmente nós estaremos envoltos em Deus, envoltos por Deus, na verdade. Estaremos ilhados em Deus, estaremos rodeados totalmente pela presença dEle. Literalmente, nós moraremos nele. Eu vou ler um texto agora aqui que você já leu, mas você não captou. Abra alguém aí em João 14. Eu estou terminando a minha palavra. João 14, verso... Não. João 14, 23. Alguém com o meu feijão, leia bem alto. Vamos lá, bem alto. Olha agora. Você já tinha percebido isto? Viremos para Deus e faremos morada em quem? Em Deus. Eu li comentários e sermões sobre este verso e praticamente todos os comentaristas bíblicos me levaram a pensar que isto se trata da habitação de Cristo em nós, da habitação de Deus em nós, distorcendo completamente o sentido do texto. Não passa pela cabeça de muitos desses comentadores que o destino final nosso será a nova terra e que na Nova Jerusalém, que é a capital dela, estaremos habitando em Deus. No entanto, veja só, Jesus se coloca entre aqueles que vão habitar em Deus. O que o texto fala aí? Você que leu aí?
Ele bota na primeira pessoa do plural. E viremos para Deus. E nós faremos morada em Deus. A pergunta é, Jesus fala, não fala da habitação no Pai, mas ele fala da nossa habitação com o Pai. E por que Jesus se coloca entre aqueles que vão habitar em Deus? Ele vai estar sentado no trono ou ao lado do trono, mas ao mesmo tempo ele se coloca entre aqueles que vão estar em Deus, porque Jesus Cristo, como você e eu, é homem. Jesus precisa adorar ao Pai dele como o homem que ele é. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. Como Deus, ele não precisa adorar nada, porque ele é Deus. Ele é objeto de adoração. Mas ele também é o sujeito da adoração. Então, Jesus vai ser um companheiro seu, desfrutando da presença do Pai. O texto fala, e viremos para Deus, e nós faremos nele morada. Juntos estaremos envoltos por Deus. Juntos estaremos habitando em Deus. Deus será o nosso santuário. Mas eu não vi santuário na nova terra, porque o Senhor é o seu santuário. Então precisamos corrigir. Viu, cara? Precisamos corrigir ainda hoje o que dizemos comumente. Não somente para os nossos filhos. Todo mundo fala, ei pessoal, vamos para a igreja hoje. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos ter que cuidar disso. Reverendo, o senhor é responsável, que o senhor ouviu. Vamos para a igreja. A igreja não é uma construção física onde Deus agora habita. É verdade que ele habita em nós. Nós é que somos o templo dele. Vós que sois santuários de Deus agora, mas não será assim para sempre. Vocês um dia deixarão de ser santuários de Deus quando Deus completar a redenção em vocês. E então vocês e eu, juntamente com o Redentor dos filhos dos homens, nós estaremos habitando em Deus, fazendo nele morada. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Mas está escrito aí. Está escrito. Nunca haverá um momento em que não estejamos voltados para Deus, envoltos por Deus, envolvidos por Deus, na presença de Deus constante. E nesse tempo nós haveremos de fazer tudo de modo perfeito para a glória dele. Você vai fazer coisas triviais na nova terra. Não se espantem. Lá você vai comer, você vai beber, você vai descansar, porque a finitude sua não é eliminada com a redenção completa sua. Você vai participar de todas as coisas mais triviais da nova terra. Mas você vai participar da coisa mais gloriosa que jamais qualquer mortal sonhou um dia ter. Você vai habitar em Deus, e Ele é o nosso santuário. Pensa nisso. Esta é uma pequena coisinha das muitas coisas que nós precisamos conhecer do novo céus e da nova terra. Deus abençoe vocês. Deus faça fazer o seu rosto resplandecer sobre vocês e lhes dê a paz. Na graça de Cristo Jesus, no amor de Deus o Pai e na santa comunhão do Espírito Santo hoje e sempre. Amém.